Muito boa noite para quem está chegando aqui. Hoje faremos uma live para conversar sobre precificação de contratos familiares, porque estamos falando do Famílias em Contratos e a gente quer muito contar com a participação de vocês. Estou esperando aqui a chegada da Célia, da Rafa e da Lu. Boa noite, Lívia. Enquanto isso, eu vou mandando aqui aviãozinho para convidar as pessoas para a live. Vamos falar sobre precificação de contratos. Tão importante. Flávio, boa noite. Vão mandando convite para os amigos para essa live ser legal. Oi, Lu. Bianca, boa noite. Célia entrou, deixa eu chamando aqui. Chamei Célia. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá faltando só a Lu, mandei convite para ela e ela É, não retornou. mas ela já entrou que eu vi aqui, né? Nos Pois é, comentários. acabei de ver aqui, né? Quando eu fui convidar a Lu novamente, apareceu o seguinte aviso: somente 3 convidados podem entrar na sala ao vivo, na sua sala ao vivo. Da Como onde assim, isso? gente? Coisas de Instagram. Instagram, todo dia uma nova surpresa. O que que a gente pode fazer? Começar falando, e aí, como eu vou começar, eu vou introduzir, aí eu saio, se bem que eu tô pelo Juridicas, né? Você não pode sair. Aí eu Vamos lá, quem saio. sabe faz ao vivo. Você Vamos sai e tentar entra a Lu. novamente. Vamos tentar. Se você tentar chamar Peraí, novamente. deixa eu ver, vou tentar chamar novamente Luciana. Nunca, Lu, nunca será. Não, Eu não é não, Lu. eu poderia Convidei. fazer uma piada Cadê interna o... aqui, ó. Sobre o perfil. Tá certo. O Instagram me aceitou. Eu poderia fazer uma piada interna sobre ser excluída, mas Não Eu ia vai fazer essa fazer, piada. né? Mas não vai fazer. passar, entendeu? Gente, muito boa noite. Que bom a gente estar de novo juntas online, mais uma vez, né? Mais uma vez. E hoje para falar sobre um assunto tão interessante e também que gera 10 entre 10 perguntas, como precificar, né, no geral. Mas aí hoje nós resolvemos fazer uma live relâmpago, né, porque decidimos ontem fazer essa live para falar de precificação de contratos, porque é o que a gente está trabalhando hoje, né, no Famílias em Contratos. Então, se já é difícil precificar honorários para ações judiciais, as pessoas hoje enfrentam também a dificuldade de precificar os contratos que podem oferecer para os seus clientes. Então, nós abrimos uma caixinha aqui no Juridicas e nos perfis pessoais e recebemos algumas perguntas. Com base como não vamos poder responder todas, mas a gente vai tentar pelo menos dar 4 dicas, né, sobre precificação. E eu começo falando sobre quais são os critérios que a gente usa para fixação dos honorários no contrato. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar, e essa foi uma pergunta, se eu não me engano, da Fernanda, é a tabela de honorários do seu estado. Essa deve ser sempre a sua base. Quando você não tem nenhuma medida, nenhuma orientação, essa deve ser a sua primeira base. A outra, a complexidade do contrato, porque existe contrato de tudo quanto é jeito, um contrato simples e um contrato muito elaborado, né? Ainda mais contratos familiares que exigem sutilezas e personalização, eles demandam uma atenção e não podem ser todos o mesmo valor. O outro é o tempo que você vai demorar para poder elaborar esse contrato. E eu acho que Rafa, numa entrevista, falou sobre isso, que as pessoas acham que o contrato é uma coisa do tipo, chegou,
mais ou menos como se pudesse pegar o modelo na internet e fosse fazer na hora e a coisa coubesse. Mas quem trabalha com contrato sabe que a medida, ela exige reunião com o cliente, muitas vezes pesquisa, o contato com a outra parte. Então, essa demanda de tempo para a construção do contrato, elaboração do contrato, é muito importante. Outra coisa que eu acho muito importante no momento da fixação do contrato de honorários é o tempo que vai demandar para você fazer esse contrato. Então, o tempo, o custo. Isso eu acho que a Rafa vai responder melhor para ensinar mais ou menos uma continha para a gente poder fazer esse cálculo para saber qual é o seu mínimo para atendimento. E esse mínimo, ele serve para tudo na advocacia, né? Serve para você, inclusive, fazer a consulta para entender que tipo de contrato aquele seu cliente precisa ou aquela família precisa. Então, basicamente, para fixação da precificação do contrato, você precisa considerar o tempo de elaboração do contrato, o tempo de pesquisa do contrato, a complexidade do contrato, usar a tabela naturalmente. E outra, muito importante, né, gente, que eu quase esqueci, que é a capacidade financeira do cliente. E aí não é dizer que você vai cobrar 5 mil para um e 20 mil para outro só porque tem mais dinheiro. Mas se o contrato tem indicação de valor econômico, a própria tabela da OAB dá essa orientação para a gente, que o contrato deve seguir o valor econômico, os honorários devem seguir o valor econômico do contrato, assim como a gente faz com cobrança quando tem uma ação judicial com partilha de bens, que o percentual é em cima do valor econômico patrimonial ou de inventário. Então, a base é mais ou menos essa. Então, essa é a minha dica da Cristina, baseada na pergunta da Fernanda, de qual é a base que eu uso de orientação para precificação de contratos. Agora eu acho que é... Rafa. Então, muito bom, Cris. Realmente, a gente precisa levar tudo isso em consideração. E é até interessante, porque quando as pessoas têm a dúvida na precificação, dificilmente elas chegam perguntando como é que você faz para precificar? Geralmente elas perguntam assim, quanto você costuma cobrar? Só que quanto eu costumo cobrar é para atender a minha demanda, né? A minha necessidade de cobrir os meus custos. Então, a pergunta que você deveria se fazer, você, as pessoas que têm dúvida, né? Quanto custa a sua hora de trabalho? E aí, gente, vou falar um pouquinho de matemática aqui, não me abandonem, permaneçam. A gente vai passar por essa continha aí, eu tenho até a cola de valor para não errar na matemática ao vivo aqui. Mas aí a gente pensa assim, como que eu posso calcular quanto custa a minha hora? Isso é especialmente para que você não trabalhe numa linha de prejuízo, né? Ou sem lucro nenhum. Então, primeiro, você deve considerar essa formulazinha em matemática que a gente fala. Você pega toda a sua despesa do trabalho, né? Todo o seu custo ali no trabalho. Aí você divide esse valor pelas horas de trabalho no mês. E aí você vai chegar no resultado, que é o valor da sua hora. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, você vai entrar nessa sua planilha de despesas para você fazer essa somatória, vai incluir tudo que você usa para proporcionar o seu trabalho. Então, se você tem um escritório, se você paga aluguel, condomínio, água, luz, internet, o plano de... o Zoom, por exemplo, né? Se você quer ter essas facilidades que ele traz, então tem gente que paga mensalidade de Zoom, um software para acompanhar também os processos. Isso tudo é despesa fixa que você tem para proporcionar esse ambiente de trabalho. Aí vamos supor, então, que essa somatória toda aqui, hipoteticamente, você chegou a 4 mil reais. Aí você vai pegar as suas horas de trabalho. Se você considerar 8 horas por dia, aí vem minha cola, 8 horas por dia, 22 dias úteis no mês, você tem 176 horas de trabalho. Então, se você pegar aqueles 4 mil de despesa, somando tudo que você considerou, dividir pelas 176 horas de trabalho, você chega a R$ 22,72. Esse é um valor básico de uma hora de trabalho, sem considerar
qualquer margem de lucro. Você só não está considerando que vai pagar para trabalhar. E aí, você tendo esse número mínimo aqui de hora, você já vê que assim, a outra dúvida que as pessoas costumam ter é: cobra ou não cobra consulta? Se você não cobrar e ficar 1 hora na consulta, você está pagando para trabalhar. Independente se você vai atender em casa, uma videochamada é o seu tempo, é a sua internet, é a sua luz. Então, assim, um custo mínimo você tem. Aí, essa mesma fórmula você pode usar também, porque nessas despesas você pode considerar, por exemplo, a atividade intelectual, que ainda não é o seu lucro. A atividade intelectual é o seu trabalho. Quando você trabalha por conta própria, às vezes fica um pouco mais difícil mensurar isso. Mas é só você imaginar que se você tivesse toda uma estrutura e colocasse alguém lá só para escrever uma tese, você teria que pagar essa pessoa. Se essa pessoa é você que está escrevendo, é o seu custo. Então vamos pensar e vou colar aqui minha matemática de novo. Daqueles 4 mil que você tinha de despesa fixa, né, com aquela lista toda, aí você tem ali a atividade intelectual que você considerou 3 mil reais para esse valor. Então, de 4, você passou para 7. E aí, os 7 mil divididos pelas 176 horas de trabalho, a sua hora agora já está valendo R$ 39,77. Aí você paga a sua despesa, que é a conta fixa, paga seu trabalho intelectual, mas ainda não tem lucro. Para chegar no lucro, que é o que a gente quer, aí você coloca, então, uma margem, um percentual sobre esse valor da atividade intelectual. Razoável é um valor de 30% sobre esse valor da atividade intelectual. Então, se considerar 30% de 3 mil, que era o valor da atividade intelectual, você soma aí 900. E aí, 7.900. Divididos por 176 horas de trabalho, você chega a 44,88. Então, veja que a gente saiu de 39 para 44. Essa pequena margem é o que você tem para negociação com o cliente. Aí, é claro, tem gente que costuma usar uma negociação, então passa um valor, aí diminui essa margem de lucro, diminui um pouquinho o valor. Mas o que a gente até costuma usar, né, Lu? Mas aqui, até com a Cris também, a gente já tem, a gente facilita parcelas. O valor, para que a gente tenha ali essa margem de lucro e tudo, então a gente considera só facilitar a parcela e não mexer muito na margem ali desse valor. E aí, claro, você tendo essa base de quanto custa a sua hora, você vai considerar tudo aquilo que a Cris já trouxe, né? Então, quanto tempo eu vou usar? Se essa atividade intelectual, esse valor corresponde à complexidade do caso? Essa hora vale tanto? Quantas reuniões eu vou ter para fazer esse contrato? Então, você faz toda essa estimativa e chega num valor. E aí, você vai começar a montar a sua própria tabela, que a Celinha vai trazer para a gente as dicas. Eu estava escrevendo, mas aí como já chegou a hora, eu vou falar. Porque a Kézia botou que ela está igual o meme da Nazaré Tedesco. E eu tô aqui rindo, pensando exatamente isso. Eu falei, gente, como é bom, né, a gente ter alguém que faça essa conta, ter parceiras, amigas, que fiquem com essa parte. E as minhas amigas também explicam tudo bonitinho, como fazer a hora, como calcular. Você faz isso. Aí vem eu e falo o quê? Não, gente, olha só, faço tudo errado. Não, gente, é porque parece muito, né? Ai, nossa, vou ter que fazer isso. Caiu alguma coisa em algum lugar de alguém? Fui eu, desculpa, gente. Eu esqueci que a gente não tá no Zoom ou no YouTube, a gente fecha o som. E ela tá toda plena ali, derrubou a casa e tá passando o alquinho dela na mão. Foi. Desculpa. Gente, olha só, quando a gente fala, venham para o Famílias em Contratos, porque vocês vão se divertir. Vocês vão aprender, mas eu digo para vocês vão aprender se divertindo. Porque aprender divertindo é muito melhor, né? É muito melhor. E assim, quando eu falo que, aí as amigas ensinam a fazer tudo bonitinho, porque realmente você tem que pensar o que você precisa para você não pagar para trabalhar, como a Rafa colocou. E aí vai de cada um. Se o seu custo é 4, se o seu custo é 10, se o seu custo é 20, se a sua atividade intelectual, como a Rafa falou, é 3, é 6, é 10, enfim.
É você que vai mensurar isso. E juntando o que a Cris falou, com o que a Rafa falou, de você ter, a partir de uma tabela, né? Porque parte da tabela da sua seccional aí, enfim, é ideal que você faça a sua tabela. Você não vai ter esse trabalho, não, o cliente me ligou, pediu uma proposta, peraí que eu vou calcular tudo agora. Não, você não vai fazer isso. Você já tem a sua tabela. E você não vai ficar preso, obviamente, da mesma forma que eu sempre bato, você não vai ficar preso a modelos, você também não vai ficar preso à tabela. A sua tabela é para você ter uma base, é para você entender como que funciona. Então, depois que você souber os seus custos, ali você vai firmar o teu mínimo e colocar o seu trabalho, e aí vai levar em consideração o tipo de contrato que é. Então, obviamente, existem contratos que eles têm, apesar de diferentes, apesar de áreas diferentes, eles têm uma certa similaridade com o tempo que você vai levar fazendo e também com o tempo que você vai levar fazendo, não só pela complexidade do contrato, mas pela sua experiência. Então, é muito mais fácil eu fazer um contrato hoje com a minha experiência do que era há 10 anos atrás. Então, eu não posso, obviamente, ter o meu cobrar, né? Porque tudo isso hoje é mais fácil para mim falar, Célia, então é mais fácil para você, então você pode cobrar mais barato, porque você vai levar menos tempo. Não, é mais fácil para mim porque eu me preparei mais, então eu tenho mais bagagem, eu já sei identificar os erros. Óbvio, não significa, não estou dizendo que a gente não erra, todo mundo erra, mas eu já sei, o meu olhar ele já está treinado para isso. Quando eu vejo, é engraçado hoje, até numa conversa de WhatsApp, num grupo, eu e Cristina resolvendo uma situação, eu já escrevi lá, inclusive, isso, que eu sou formal para a resposta, mas a resposta parece que já está formulada na minha mente. Em um texto meio que contratual. Por quê? O que eu não sou de formalidade aqui, ao falar, ao estar aqui, eu já estou habituada à escrita. Por quê? Porque a minha escrita, e principalmente quando eu atuo para pessoa jurídica, que não é o caso aqui do Famílias em Contratos, que aí você tem que trabalhar outra escrita, né? Porque tem que ser uma escrita. Quem não assistiu a última live lá aqui do Famílias em Contratos do YouTube, a gente falou isso. Tem que ser, a forma contratual tem que ser adequada aos interessados. Eles têm que entender o que está acontecendo ali. Então não adianta você também usar um linguajar que eles não entendam. Mas aí é outra questão. Com relação à precificação, você vai utilizar de acordo com a sua expertise também. Então, a sua tabela vai levar em consideração o seu custo, o valor do seu gasto, o valor da sua... Onde você vai trabalhar é o valor da sua produção intelectual, o valor do seu tempo, a complexidade daquele contrato, daquele trabalho. Nossa, Célia, isso é muito difícil. Não é. Você vai levar um tempo um pouco maior numa primeira vez para montar essa tabelinha e você faça essa tabela escalonada. Então, tem uma base ali. Se acontecer isso, eu tenho um aporte aqui. Sabe, eu vou entrar numa seara que nem é minha, mas a questão criminal, que tem atenuante, agravante e atenuante, é meio que assim. Tem uma situação assim, eu vou aportar X. Tem uma situação Y, eu vou aportar mais X. Então, eu preciso de uma outra pessoa para fazer uma diligência em tal lugar? Célia, mas em contrato você vai precisar isso? Pode ser que você precise, dependendo da situação. Pode ser que você precise. Se você precisar, você já vai colocar ali. Então, é muito importante, a gente bate na tecla, parece bobo, mas é muito importante entender que cada contrato é um contrato. O que você vai ter a tabelinha, você vai ter a sua base, você vai ter os agravantes e os atenuantes, né? Você vai ter os aportes ali do valor, você vai fazer essa matemática linda que a Rafa vai se propor a fazer para todo mundo, porque se depender da gente, a gente não vai acertar. Mas é muito importante você entender que o que é para um não é para outro. Então, hoje, o cliente me procurou para fazer um contrato, um pacto antinupcial. Não estou nem entrando na questão patrimonial, tá? Mas vamos lá, ele falou algumas questões de relacionamento que ele gostaria. Outro cliente amanhã me procurou, nossa, parece até a mesma pessoa, falou a mesma coisa. Significa que o valor vai ser o mesmo? Não, não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Então, vai facilitar a vida de vocês se vocês tiverem essa base, se vocês entenderem o que pode aportar e o que pode diminuir, né? O que pode atenuar, como a Rafa falou.
e principalmente quando vocês tiverem consciência do valor de vocês. Porque isso, com o tempo, você vai levar. E aí onde eu digo que eu faço, que eu falei que aí chega aqui em mim, eu falo que faço tudo errado, não é fazer tudo errado. É que chega um tempo, a partir do momento que você tem uma experiência, que você tem um know-how, que você tem um conhecimento maior da área, que você pode começar a arbitrar determinados valores. Ah, Célia, mas você tirou isso da sua cabeça? Sim, da minha experiência. Então, é possível você ter a sua tabela, mas em determinado caso, você arbitrar um valor que você entende cabível. Da mesma forma, um preço que você entende cabível. Daqui a pouco eu passo para a Lu explicar isso. Um preço que você entende cabível. Da mesma forma que você pode chegar, e aí levando a capacidade econômica do cliente, por exemplo, como a Cris falou, você pode ter interesse, por exemplo, são muitos assuntos aqui, gente, mas você pode ter interesse, por exemplo, em prospectar aquele cliente para outras demandas. E aí, o seu valor, que seria de 7 mil para determinado contrato, como você já se conhece, como você tem conhecimento de tudo, você está fazendo aquilo de forma consciente, você consegue fazer aquele contrato para ele, por exemplo, a 4. Por quê? Porque o contrato não... Por que você tirou 3 mil, Célia? Eu tirei porque eu tenho interesse em prospectar aquele cliente pode me trazer outros clientes, ou porque eu vou fazer um conjunto, um contrato de honorários com ele, em que haja um conjunto de demandas, e aí eu posso baixar o preço de porque eu vou ganhar no volume ali do que eu vou apresentar para ele. Isso funciona muito com a empresa, mas pode trazer para a família, porque a gente já disse isso, que cada família tem as suas necessidades e não vai ser um contrato só que vai atender, né? Então você pode também fazer isso com seu cliente, e aí você consegue ter um resultado muito mais eficaz para você no seu trabalho e para o cliente. Novamente, quando você chegar a esse ponto de conseguir ter essa ideia e arbitrar, é porque você reconheceu o seu valor. E aí, sobre valor e preço, quem vai falar é a Lu. Então, gente, você faz todo esse cálculo que a Rafa ensinou, né? Demora um tempinho calculando isso, chega no preço. E aí você pensa, gente, como que eu vou passar isso para o cliente se o mercado está saturado, né? E geralmente ocorre um leilão de valores de honorários, de preços de honorários, né? Então a gente tem que ter em mente que preço e valor são duas coisas diferentes. O preço, ele corresponde à quantia financeira que seu cliente irá pagar pelo seu serviço. E o valor é a percepção que o cliente tem do seu serviço, da qualidade do seu serviço. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que elevar essa percepção do cliente antes de passar o preço dos honorários. E aí, quanto maior essa percepção, quanto mais positiva for essa percepção, mais chances tem do cliente perceber o custo-benefício do seu trabalho e você poder botar o seu preço com base nesse valor. E aí, como é que a gente faz para aumentar essa percepção de valor do nosso serviço para o cliente? Criando autoridade dentro do nosso nicho de atuação, fortalecendo a nossa marca. A gente pode oferecer, por exemplo, os contratos familiares. É um diferencial que você tem. E aí, quando você oferece para o cliente, na prática, eu e a Rafa, a gente trabalha juntos, né? Temos a sociedade mais próxima, assim. E quando a gente fala de contrato, os clientes ficam surpresos. Nossa, mas dá para a gente resolver isso? Não, a gente entra em contato com a outra parte, a gente tenta, né, criar. Esse é um diferencial. E isso agrega valor, porque ele vê que ele pode resolver aquele problema dele de uma maneira mais séria. Qual é a maior reclamação dos clientes hoje em dia? A demora no judiciário. E não é só reclamação do cliente, é reclamação da gente. Às vezes a gente ingressa com uma ação, demora tanto que a situação ali, a vida das pessoas muda e a outra parte ainda não foi licitada. Então, aí toda aquela petição inicial, todo aquele trabalho que a gente fez, o gasto que o cliente teve para ingressar com a ação, o gasto emocional, porque antes da gente entrar com a ação, a gente entra em contato com a outra parte para tentar fazer um acordo, tudo isso vai para água abaixo. Então, assim, para que não ocorra um leilão de honorários do seu preço, dos seus honorários, né? Porque aí você tem os custos, você tem esse gasto, esse cálculo aí que você faz para chegar no seu valor,
E de repente a pessoa vira e fala, mas aí o advogado ali da esquina, você me cobra 3, o advogado ali me cobra 500, me cobra 1.000 para fazer um contrato. Aí, antes de tudo, você tem que bater essa questão do seu valor. Mostrar para o seu cliente que aquele seu serviço, para ele, vai corresponder às necessidades dele. Não vai ser só um custo a mais que ele vai ter. Então, aí você vai poder botar o seu preço de acordo com o seu valor. Não vai variar tanto quanto a situação financeira do cliente, quanto ao que o advogado que trabalha no mesmo prédio que você cobra. Porque o seu diferencial é diferente. Você vai trazer coisas novas, uma inovação, você vai trazer um atendimento, né, uma possibilidade de resolver um problema de uma maneira mais célere. Outra coisa que conta muito é a gente criar um nicho, né, criar a autoridade da gente dentro do nicho de atuação. Isso ajuda bastante a agregar valor. A maneira como você atende o seu cliente é essencial para agregar valor, o primeiro atendimento. Até mesmo a maneira como você se relaciona com seus clientes ativos agrega valor ao seu negócio. Porque se você tem um relacionamento saudável, estreito ali com o seu cliente, mandando relatório, pegando feedback, passando sempre as informações, como que está o processo, o que você está, né, qual tese você está seguindo e tal. Você estreitando esse relacionamento, você traz para o seu cliente confiança e credibilidade. E aí você tem mais chances desse cliente te indicar para outra pessoa. E mesmo se ele quiser te contratar novamente, você fidelizar esse cliente, ele vai aceitar o seu preço porque ele sabe o seu valor. Você teve um bom relacionamento, você trouxe para ele um bom custo-benefício, você não foi só uma despesa a mais para o cliente. Então, eu acho que são coisas assim fundamentais, né, que a gente está trazendo aqui, bem bacanas, porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo. A questão, a gente pensa muito assim, eu vou cobrar, eu cheguei no meu preço. Meu preço é 4.000. Mas no mercado, o preço é menor. E aí, como é que fica? Aí é a questão do valor. Você vai e aumenta essa perspectiva do cliente, né, essa percepção do cliente de que o seu valor é bom para ele. Exatamente. E aí, enquanto, né, vocês estavam falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. Quando a Rafa ensinou a fazer a conta, Rafa, eu entendi a sua conta, acompanhei bem a sua conta e acho que a gente pode desenhar essa conta para as pessoas. Não, mas desenhar sério. Botar lá no grupo, quem está seguindo Famílias em Contratos, a gente pode fazer talvez uma colinha, porque é engraçado, né? A gente fala tanto, mas não é difícil fazer essa conta. Realmente não é difícil. Não é difícil chegar ao nosso valor, a nossa hora trabalhada, o nosso valor de hora trabalhada. Exatamente. E aí eu acho que foi Kézia que fez a pergunta de como fazer para cobrar. E aí eu lembrei de algumas coisas com a Rafa falando. Primeiro, a gente também tem que considerar nessa conta os livros que a gente investe para determinados contratos, porque tem contratos que são tão específicos que exigem também um investimento de livro, e livro é nosso trabalho. Então, livro, código, tudo isso tem que ser colocado na conta. O livro que você comprou naquele mês talvez aumente a sua hora trabalhada. E tem gente que prefere cobrar o contrato no valor cheio. Eu faço o contrato, esse contrato aqui, portanto, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais. Mas tem gente que fala, eu cobro 3 mil reais, mas a cada hora trabalhada, porque a hora trabalhada não é aquela efetivamente que você está fazendo o contrato, mas é aquela que você está ao telefone com o cliente, é aquela que você está ao telefone com o advogado do outro, é aquela em que você está pesquisando. Isso tudo é hora aula e hora trabalhada. Então, isso é importante. Já estou misturando aula com trabalho. Dá tudo no mesmo, né? Então, isso é uma coisa importante também que muita gente não sabe. Porque tem determinados contratos que são mesmo contratos que não são estanques. Eles exigem uma continuação, exigem aditamento. O próprio contrato familiar é um pouco assim. Quantas vezes a gente demora até meses para fechar um contrato redondinho depois de vários ajustes com o cliente? Quem acha que senta na frente do advogado e vai ter um contrato pronto imediatamente,
no mínimo é um doido, é o mesmo que acredita que contrato de Google funciona. Então, assim, a gente precisa também ter essa responsabilidade de falar para vocês, né, os advogados que já são experientes, mas também aqueles que não sabem por onde começar. A gente precisa valorizar o nosso trabalho. Então, quando o cliente fala, eu não quero, eu vou fazer com fulano, desejo sorte para ele, porque o fulano vai cobrar por um contrato que muitas vezes vai dar problema. Hoje mesmo eu tive uma reunião em que a cliente fez um contrato que não tinha nada a ver com o que ela queria. Ela para mim, doutora, eu posso registrar? Eu falei, não, porque esse contrato nem existe. Era uma coisa tão louca, sabe aquele modelo que você pega, o Frankenstein, tipo o meme do Bob Esponja, gente? Era aquilo. Eu falei para ela, mas isso é o que acontece? Ela, não, é totalmente diferente. Então, de onde você tirou isso? Não, meu irmão pegou da internet. É isso, essa infelizmente é a realidade. E aí... Só falar, it's my life. It's my life, exatamente. E aí eu vou para o que a Lu falou da questão da diferença de preço e valor, porque muitas vezes o valor, se o cliente não reconhece o seu valor, é porque ele não é para você. E aí foi o que a Kézia falou aqui também. Se o cliente não vai poder pagar a sua hora de atendimento numa consulta, ele não te valoriza, então nem vale a pena. Porque quando você começa a falar e naturalmente ele vê autoridade no que você está falando, conhecimento e informação, ele pode até falar, pô, tá, é um pouco mais caro. Quantas vezes eu já ouvi isso? Tá, fulano me cobrou mais barato, mas eu senti firmeza na sua colocação. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então a gente também precisa ter um pouco de firmeza na colocação para o cliente, porque senão vai ficar todo mundo, como disse Lu, então assim, eu vou cobrar, fulano cobrou 1.000, eu vou cobrar 500 para pegar o cliente. Aí também não. E aí, só pontuando a Célia, para poder passar a palavra para vocês, a questão da cláusula, né, escalonada no contrato, exatamente você pode colocar dessa forma. Você pode definir que se aquele contrato, de alguma forma, tiver repercussão, que precise de aditamento, de renovação, vai ser cobrado adicional por isso. Então, vejam que a gente deu 4 dicas baseadas em perguntas que foram feitas para nós, as perguntas que a gente achou que são as perguntas realmente mais feitas. E é engraçado que a gente vê tanta live, tanto evento falando sobre precificação, mas a gente nunca tinha visto falando sobre contrato propriamente dito. A gente vê muito de ação judicial. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer um de contrato, que é a nossa realidade hoje. Claro, eu, Rafa e Lu ainda atuamos muito judicialmente, mas a contratualista do grupo, ela não curte muito judicial. Então a gente falou, vamos falar sobre contratos, que é também o nosso curso, para falar de contratos, então não basta só a gente oferecer para vocês a autoridade que vocês precisam e a segurança para oferecer um produto ou um serviço para o seu cliente. Eu acho que tudo faz parte de um plano, né? Então é preciso de é que eu falei tudo faz parte de um todo, ficaria repetitivo, redundante, mas no final isso. Tudo faz parte de um todo. E aí você precisa das pecinhas do quebra-cabeça para poder fazer sentido, né? Então não basta só ter conhecimento e não saber aplicar, não basta fazer a conta, mas não ter conhecimento para oferecer. Agora eu passo a bola para vocês, parei de falar, eu juro. Vamos fazer a segunda rodada. Eu vou puxar aqui só para fazer um comentário porque a Rafa Marques, inclusive eu já conversei com a Rafa Marques sobre isso, porque ela falou, ela não contabiliza o atendimento. E olha só, puxão de orelha da professora, hein, antes de começar o curso, hein, Rafa? Mas isso eu falei como amiga, eu falei, tem que contabilizar o atendimento, sim. Por tudo que a Rafa Ferrari agora já falou, por tudo que nós já falamos aqui, o que não significa, novamente, acho que a Kézia colocou aqui e eu falei também, o que não significa que em determinado momento, para determinado cliente, você decida, não, agora eu quero abrir mão, hoje eu não vou cobrar de fulano isso. Só que para tudo isso, você precisa ter uma base, você precisa ter um protocolo. Lá vem a louca da gestão e dos protocolos. Quem fez o advogado de resultado aqui sabe que eu sou a louca dos protocolos. E uma das coisas que eu falava lá no advogado de resultado era isso. Tenha um protocolo. Então, para você não ficar perdido, você precisa ter uma tabela mínima com tudo isso aí, fazendo tudo isso que a gente já falou. Você precisa
partir de algum lugar, tenha um protocolo, para daí você saber o que você... Porque depois, vou para outro protocolo, estou dizendo que é louca. Porque depois, quando você for lá aplicar o PDCA, você vai ter que saber o que você fez, o que deu certo, o que errou, o que funcionou, o que eu vou aperfeiçoar. Então, para isso, você precisa ter um mínimo. E, gente, tudo parte do que a Lu falou, assim, que a Cris complementou, com você ter segurança de colocar para o cliente, do atendimento. O principal problema de precificar não é precificar, é oferecer. Por quê? Porque você até sabe, você é aluno, você até que não é aluno ainda, né? Eu falando já como se tivesse aluno. Você até sabe precificar. No fundo, você vai lá buscar, a gente vai colocar lá a continha, você vai pegar a cola lá do grupo, você até sabe, vai pegar e vai fazer a continha. Mas na hora de oferecer para o cliente, você vai ficar. Mas então, assim, R$1.000, mas se o senhor quiser, se tiver muito ruim, o senhor pode fazer por 300, tá? Tá tudo certo, a gente faz por 300, não tem problema. Aí ele vai falar, 300, doutora, 300 está ruim, não dá para ser 250? Por que isso? Se você disse para ele que está cobrando 1.000, mas que se ele quiser fazer por 300, está tudo certo, ele vai... Bom, peraí que eu consigo mais um pouquinho, né? Então, não é questão de soberba nem de nada, mas quando você tem conhecimento do seu valor, quando você sabe o seu diferencial, quando você sabe o que você vai oferecer, quando você sabe o quanto você gastou de livro, quando você sabe o quanto você pagou de luz, quando você sabe disso, você vai oferecer com muito mais segurança para o cliente. Porque você não vai achar que você porque a gente tem isso também, né? Não, eu estou usurpando, eu tô ganhando em cima. Não, você não está ganhando em cima. A gente tem tanto problema até eu e Cris, a gente falou isso numa mentoria. A gente tem tanto problema de reconhecer as nossas forças, né? De reconhecer o que nós podemos oferecer, de dar o valor exato para o nosso trabalho. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. A maioria, né? Depois de um tempo, depois de muito levar na cara, depois de muito tempo, você aprende e você consegue dar tchau se o cliente virar e falar. Eu já vou passar a palavra, mas eu sempre conto essa história porque para mim foi marcante que o cliente indicado me ligou, queria fazer a consulta na hora, né? Porque o cliente liga, já quer fazer a consulta por telefone. E aí eu dei algumas orientações e falei, olha, mas se o senhor quiser, nós podemos marcar uma consulta, tal hora, tal dia, a consulta é X. E aí ele vira para mim e fala assim, mas doutora, se eu não fizer com a senhora, eu vou ter dado esse dinheiro para a senhora? E aí as meninas ficam rindo quando eu falo da gestão positiva de conflito da nova criatura, que você para, né? Pode te pegar num dia que não está muito bom, e daí eu estava num dia não muito bem, mas eu falei, respira, 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 respira. Aí você respira e fala, então, não, senhor, o senhor não está me dando nada porque eu estou entregando para o senhor um trabalho. Quando o senhor for fazer a consulta comigo, eu vou explicar. Aí você vai explicar o que você vai fazer. E aí, no final, se ele quiser fazer com você bem, se não quiser fazer, não bem também, né? Mas, de início, ele ainda insistiu. Ele não falou uma vez só, não. Ele falou uma vez, eu expliquei, ele falou, mas aí, se eu não fizer com a senhora depois, esse dinheiro ficou com a senhora. E aí, quando falou, ficou com a senhora, eu falei, ficou comigo porque eu trabalhei, né? Então, não é justo ter ficado comigo. O dinheiro é meu, eu trabalhei, ofereci um trabalho, ficou comigo. Então, assim, mas para isso você precisa ter conhecimento do seu valor. Porque se você não tem, se você está inseguro, aí você começa, não, mas tá, então se eu quiser, a gente faz. Isso não tem a ver com ser recém-formado, não, tá, gente? Porque é claro que, como eu digo, ser recém-formado não significa que você vai cobrar igual a um advogado expert em determinado assunto, porque, obviamente, você não tem a mesma expertise daquele advogado. Mas você tem a sua. Então, não desvalorize a sua, não desvalorize a sua hora de estudo. Né? Bom, encerrando para passar para as meninas aí. Então, deixa eu completar só um pouquinho. Você falou, não importa se for recém-formado, né? Até por isso que eu quis separar ali o cálculo, o primeiro, só com o custo do material, né? Ainda que você fosse dar zero, o que não é, nem o recém-formado, porque se você fez faculdade, fez a OAB, você está preparado para colocar um valor nessa atividade intelectual.
Mas ainda que você não colocasse, não atribuísse valor, não é de graça. Porque ou você tem uma estrutura, o que dificulta se você está em home office, que muita coisa acaba se misturando com a conta da casa, então de repente é a mesma conta de luz, de internet, mas é interessante fazer uma estimativa para que você contabilize isso. Então, ainda que você não quisesse cobrar por insegurança a sua atividade intelectual, né, o que deve cobrar, mas ainda que não, você teria um custo. E aí eu também fui anotando aqui, a Cris disse que anotou algumas coisas, eu peguei aqui, Célia, anotei que você falou, ainda que fique mais fácil para mim, né, que eu faça mais rápido pelo tempo, mas olha o quanto nesse tempo aumentou a sua atividade intelectual, então, né, quanto de capacitação, quanto de estudo, de dedicação, então o valor da sua atividade intelectual também sobe, então você pode mesmo arbitrar o seu valor ali no que você acha adequado. E aí, juntando um pouquinho do que a Cris trouxe ali de tempo, eu vi que Kézia anotou ali que não cobrava reunião e Rafa falou que não contabiliza atendimento. E aí, especialmente trazendo isso aqui para o contrato, porque de repente, se você pensa, eu não digo nem a consulta, então, né, as reuniões ali durante o atendimento. Quando a gente está no campo do processo, a gente já imagina, vou precisar de uma reunião ou duas para entender o caso, seja para fazer inicial a contestação, perto da audiência a gente faz uma outra. Claro que você mantém o contato ao longo, mas tempo de reunião mais longa, né? Você faz ali essa estimativa, então, para esses pontos principais do processo. Quando você está na construção de um acordo, é difícil você fazer essa estimativa porque cada caso é único e ele te surpreende. Então, uma estratégia que a gente até usa bastante, né, Lu? A gente fala assim, não, então tá, é esse valor tal, e nisso a gente engloba até 8 reuniões, agora eu já confundi, acho que 10 reuniões ou num período de 8 meses. Porque o que acontece? O cliente vem tá tudo ótimo, eles não estão em conflito, vão construir alguma coisa, ou estão ali num certo conflito, né, dependendo do momento ali do contrato, mas eles querem alterar tudo que já está feito. Então, assim, eu pensei melhor, eu acho que eu não quero bem assim, vamos só mudar um pouquinho, 10 minutos mais cedo? Ah, tá bom. Então, para eu mudar isso, eu preciso falar com a outra parte, que precisa se manifestar, que precisa me dar uma resposta que eu preciso trazer para você. E aí você pensa que já construiu tudo, aí a outra parte fala assim... Na hora de assinar, né, Rafa? Na hora de assinar. Nossa, super comum. Então, assim, e eu falo isso porque uma primeira experiência que eu tive com essa questão de tempo de processo de construção de acordo foi um caso aí até que era para homologar, porque era amigável, mas né, tinha criança, pensão, tudo. Mas, enfim, quando a pessoa me procurou, ela falou, não, a gente já conversou, já tem aqui um acordo pronto, eu quero só que você dê uma olhadinha, me oriente se tá tudo certo, e aí a gente já vai entrar para homologar. Eu fiquei nesse processo, eu anotei outro dia, até fiz uma enquete no Story, eu acho que deu ali, agora eu não lembro exato, mas assim, quase 9 meses nesse dar só uma olhadinha e me orienta. Porque aconteceu muito disso. A outra parte, então eu quero mudar, então pensando bem, não é bem assim. Nisso a outra lá já engravidou, e aí ela queria o tempo para gestação e não para o contrato, e o negócio se prolongou. E aí depois daquilo a gente passou então a delimitar. É esse valor, esse número de reuniões dentro desse período de tempo. Porque às vezes também, como, por exemplo, essa que suspendeu em razão da gestação, foi se prolongando, né? Então a gente fala, não, passou desse período, aí tem o valor por reunião. Nesse pacote, nesse valor, a gente, né, considera isso. Passando disso, ou excedendo o número de reuniões, ou esse prazo aí, que é até razoável, a gente dá uns 8 meses, não costuma usar isso, né? Geralmente é bem mais rápido, mas tem casos que você precisa limitar, sim. Então, é muito importante, Rafa, coloca isso no seu... Precificar é uma coisa bem subjetiva, né? Foi aquilo que a Rafa falou, não tem essa questão de eu perguntar quanto é que você cobra. Né? Porque cada caso é um caso, cada família tem as suas necessidades, cada advogado tem as suas despesas e tem o seu valor, né? E tem o preço do seu intelectual, de tudo isso. Então, é bem subjetivo, é bem personalíssimo. Então, assim, a gente dá ideias, né? Como a Rafa falou, a gente divide números de reuniões, passou desse número de reuniões ou passou do prazo, as reuniões já são pagas.
E o curioso é que os clientes gostam de saber que eles têm esse número de reunião. Então é legal botar isso no contrato. Alguns vão gastando o número assim direto. Tem, então, tipo assim, sabe, eu tenho direito, então eu quero. Gastam todos os créditos de uma vez, aí depois tem que pagar extra. Não é? Tem outros que não, já se controlam mais. Então, assim, eu acho que conforme você vai pegando mais prática na sua atuação, como a Célia falhou, né? A gente vai amadurecendo profissionalmente, a gente vai tendo condições de precificar melhor conforme o nosso valor, né? A nossa autoridade no mercado, a qualidade do serviço que a gente presta para o cliente. E você vai conseguindo também ver formas de cobrar isso, formas de falar com o cliente. O ideal, assim, o que eu gosto de fazer, o cliente que me liga já querendo saber honorários, porque acontece muito. Ah, doutora, mas eu quero saber quanto que a senhora me cobra, para eu saber se eu vou poder pagar, porque eu vou pagar a consulta, mas eu não sei se eu vou poder pagar o processo. Eu tento, o máximo, fugir de não falar o valor. Eu falo, não tem como te dar o valor, porque uma ação é diferente da outra, a gente precisa conversar, explicar. E ali, naquela conversa, eu já tento passar para eles o meu diferencial. Porque para tentar aprender esse cliente. Então, assim, é muito importante você ter em mente o preço que você quer. Mas você também ter em mente, na hora que você for falar para o cliente, mostrar o seu valor, o seu diferencial. O que você traz de benefícios para este cliente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa muito, às vezes, né? Ali no atendimento, às vezes a gente não pensa muito. E aí a gente tem que começar a usar essas técnicas aí de marketing, de venda, para poder pegar o cliente pelo seu valor, não só pelo preço. Tô aqui rindo que a Kézia botou. Boa noite, gostaria de saber o orçamento de um divórcio. Quantas vezes eu recebo isso, gente? Eu falei, oi? Como assim? Porque é o que a gente está falando, né? A história de ter uma tabela mínima é uma tabela mínima de orientação para a gente, para que a gente se lembre que o mínimo que a gente pode cobrar pelo nosso trabalho é X. De resto, nós prestamos serviço, nós não vendemos produto. Então, a prestação de serviço ela é adequada, vamos fazer o slogan do Famílias em Contratos, conforme a necessidade daquela família. Então, dizer simplesmente, quero fazer um divórcio, mas não explicar se o divórcio tem ou não patrimônio, se o divórcio tem ou não filho menor ou incapaz. Tem tantas questões para a gente avaliar onde é que vai ser feito esse divórcio. E aí, quer dizer, ela está falando de um divórcio provavelmente judicial. Porque ainda tem isso, a questão do judicial para precificar, uma coisa que eu, Lu e Rafa conversamos muito. Se é em regional longe pra caramba, ela não pode ser o mesmo valor da capital que está aqui do lado da gente. Então, tudo isso deve servir de base para a gente poder dar orientação de preço para as pessoas. Gente, eu quero dizer que a gente precisa trazer a Kézia para aula, porque ela não, a Kézia, a gente inclusive vai fazer um experimento nesse Famílias em Contrato. Nós vamos botar as alunas, porque as nossas alunas, elas são muito top. Nós vamos botar as alunas para dar aula também. O que vocês acham? Elas são participativas, mas eu adorei que ela colocou aqui do orçamento depois. Eu estou fazendo cotação no canal do povo. Então, né, Kézia, nós aqui passamos por uma situação recente dessa, né? E que foi um advogado que fez um leilão aqui entre todas, sem saber que todas se conheciam. Isso é muito. E assim, tem uns que escondem que estão fazendo leilão e tem outros que não escondem e falam na cara dura mesmo. Falam fazendo leilão, sem problema nenhum. E assim, a gente tem que estar preparado até para lidar com isso e saber se colocar. Então, tudo bem. Não, olha, eu vou fazer com o fulano, doutora, porque fulano me cobrou mais barato. Tudo bem, estou à disposição no futuro para outra. Eu quero fazer com a doutora, mas o fulano cobrou mais barato. Eu tenho como pagar. Tanto fazer com a senhora, gostei, mas não dá, vou ter que fazer com o fulano. Sem problemas, tenho certeza que o senhor vai ser muito bem assessorado e estou à disposição futuramente para outras demandas e pronto. E não é ser grosso, nem virar e falar assim, tá bom, então vai embora também, estou distribuindo. Não é isso. É simplesmente dizer, você pensa só o quê? O que quero, é isso. Ok, sim, esperar mesmo que não seja bem assessorado, mas não está
não ser para você naquele momento. E aí tem uma pergunta da caixinha, que eu não lembro quem fez, que falou assim, tempo é fator primordial. E aí eu vou, porque eu falei antes, hoje, depois de 21 anos de advocacia, hoje, para mim, o tempo é primordial. Hoje, o que mais pesa na minha precificação é o tempo que eu vou levar. Por quê? Ah, Célia, mas aí hoje não deveria ser a sua produção intelectual, né? Então, eu falei exatamente por isso, porque o meu tempo hoje é mais caro, né? O tempo que eu estou ali colocando a minha atividade, estou colocando a minha dedicação naquele instrumento, ele é mais caro exatamente porque eu tive todo esse preparo, eu tenho um outro olhar, eu tenho uma expertise para oferecer, e porque hoje eu tenho outras demandas. Então, isso eu nunca esqueci. Um cliente, a Cris sabe esse cliente, que era o cliente que me ligava às 4 horas da manhã, ele foi assim, né? A gente sempre tem aquele cliente que te perturba, mas que é um aprendizado. Ele virou uma vez, ele foi me pedir antes de eu até, eu estava conhecendo ele realmente, era uma das primeiras coisas que eu fiz vários trabalhos para ele. Ele virou e falou assim, não, mas você vai me cobrar isso? Quantos clientes você tem? Aí eu, desculpa, como? Tem várias histórias. Aí ele, não, porque assim, se você tem, como é que eu faço a minha cobrança? Porque ele tinha uma empresa, ele era contador e tal. Né? E aí ele falava assim, porque se eu tenho X clientes, eu vou cobrar X. Mas se a minha procura aumenta, né, a lei da oferta e da procura, ele dizia, aí eu vou poder aumentar o meu preço. Então ele queria saber qual era a minha demanda. Aí eu falei, gente, tem cliente para tudo mesmo. Para poder precificar o seu serviço. Para poder dar preço do meu serviço, incrível. Mas aí uma coisa, a lógica dele eu entendi da seguinte forma. Depois, né, na hora, obviamente, eu contornei isso. Mas depois de um tempo eu comecei a entender a lógica dele da seguinte forma. Realmente, hoje, a demanda que eu tenho, o que eu preciso, o que é prioridade para mim? Então, se eu tenho uma demanda que é prioritária e que eu preciso dedicar um tempo maior aqui, para eu tirar 15 minutos de dedicação dessa demanda que é prioritária para dedicar ao outro, esse outro aqui pode ser que eu dê um valor maior para ele. Ah, Célia, mas isso aí vai fugir um pouco. Sim, eu estou dizendo o que eu faço hoje, como funciona para mim hoje. Lembra que eu falei dos aportes, dos agravantes e dos atenuantes? Se eu tenho ali uma situação onde eu estou tirando hora de uma outra atividade minha que é prioritária, aí eu vou colocar isso como compensação nesse outro local. Mas isso, gente, é um passo lá na frente, né? Antes a gente não tem como chegar no 10º andar se a gente não subir o primeiro degrauzinho. Então, vamos partir do primeiro degrauzinho. Só colocando, porque tem pessoas aqui que podem já tá lá no 6º, né? E não, mas sério, eu quero saber, e aí, como é que faz hoje? Eu hoje, para mim, respondendo essa pergunta da caixinha, hoje o tempo é fator primordial para mim. Significa que é sempre para qualquer precificação? Não. Hoje, como eu falei, por essa realidade é para mim. Sim. Agora, sabe uma outra coisa que às vezes as pessoas ficam, como precificar? Como precificar é uma coisa que eu reparo. A maioria sequer tem uma planilha de gastos na sua atividade profissional. Então, se a gente não tem uma planilha de atividade de gasto, como é que a gente vai fazer conta para saber o nosso valor da hora? Isso é uma coisa importante. Então, por mais que não se goste da matemática, o Excel está aí para isso, gente. É só jogar no Excel, ele faz a conta por nós. E facilita muito a nossa vida e pode ser uma sugestão que a gente possa dar. A Célia não sabe usar Excel, né, gente? Porque a Cris falou Excel, tá eu. Complicou, né? Esquece. Complicou, gente. Me deixa no meu Word. Tem a calculadora facilita. Você vai ter que aprender, eu também, ter que aprender a mexer no Excel e fazer conta. Olha só. Não, gente. O Excel tem as tabelinhas básicas que a gente consegue fazer. Fórmulas, e olha só, essa tabelinha de conta aí, ela é muito fácil de fazer. A Célia ficou brincando, mas a fórmula é muito fácil de fazer. Mas ela só vai funcionar, gente, se a gente fizer a conta primeiro de quanto a gente gasta. Depois que a gente souber quanto a gente gasta para poder fazer a nossa profissão funcionar, seja no escritório, seja em home office,
Só depois que a gente tiver esse somatório, a gente vai poder idealizar qual é o mínimo do mínimo para depois jogar o mínimo com o tempo de trabalho intelectual para depois jogar o lucro. Então, as pessoas ficam muito preocupadas com valores fixos, aleatórios. Quantas vezes a gente está em grupo e as pessoas vêm perguntar quanto vocês cobram para isso, para aquilo? Gente, assim, eu posso cobrar. Quantas vezes nós falamos aqui, né, no escritório social, o valor no escritório social é um, e comigo o valor vai ser outro, porque são muitos anos, é a história da expertise, da experiência, do trabalho que a gente tem. Muitas vezes a gente não consegue cobrir o valor. Se eu cobro no mínimo por uma ação determinada 10 mil e a ação vai ser feita por outra pessoa por 3.500, eu jamais vou competir. Faz com a pessoa por 3.500 e tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Quanto a Rafa Marques não cobrar consulta, eu vou dar só uma sugestão. Pela conta que a Rafa fez, com valor de consumo alto, gente, foi 4 mil que você usou, né, Rafa? Qual era o valor mínimo de hora de trabalho? 20 e pouco? 22 e alguma coisa. Deixa eu voltar Jogando um trabalho intelectual médio de 3 mil, passou para 39 e alguma coisa. Isso. Jura que você não consegue cobrar R$ 50 numa consulta, Rafa Marques? Ou você nunca tentou? Porque assim, gente, não dá para dizer, eu não vou cobrar uma consulta porque o fulano cobra R$ 600 de consulta. O fulano cobra 600 de consulta, mas você pode cobrar 50, você pode cobrar 25. Cobre, porque só educando o cliente é que ele vai respeitar e valorizar o teu trabalho. A Rafa disse que ela cobra consulta. Acho que ela não contabiliza o atendimento. Os atendimentos seguintes. Isso é importante, porque muitas vezes o atendimento seguinte leva muito mais tempo do que a consulta inicial. Sim! Por isso que é importante. Agora ela já tem a dica. Agora já tem a dica desse pacote aí que vocês idealizaram, e aí a verdade é que a gente vai formatando o nosso trabalho, a nossa tabela, de acordo com as pancadas que a gente vai levando também. A gente erra muito até acertar. E de acordo com a nossa vida, como muda. Porque a Rafa botou aqui assim, eu não cobro os atendimentos, subiu aqui. Como atendimento de WhatsApp pós-contrato. Aí vamos lá. Isso fazia sentido lá em 2019, talvez, porque para mim já não fazia sentido, porque o WhatsApp é minha vida. Inclusive, eu disse isso outro dia, eu estava atendendo um cliente, na verdade, estava num cartório, e o meu WhatsApp vibrando, ele falou, nossa, né, doutora? Eu falei, pois é, hoje, o que mais me estressa é o WhatsApp. Não é o e-mail. Isso é tempo de trabalho. Exatamente. Então, se você... Hoje a nossa vida é o WhatsApp. Não tem como. O cliente, ele pode ligar para você. Tanto que a gente brinca, né, que em tempos de WhatsApp, ligação e declaração de amor, é verdade. Ele vai ligar para você, vai. Ele vai ligar às 4 da manhã, vai. Sábado, vai. Isso vai acontecer. Mas o WhatsApp, ele sempre vai ter uma mensagenzinha lá assim, doutora, é que eu lembrei disso, aí como a Rafa e a Lu falaram, né? Eu lembrei disso, eu acho que aquele ponto não está no lugar certo. E aí tem um meme da Lauren, né? Por isso que eu disse que é a minha vida, a Lauren contratualista, papo de contratualista. Tem um meme que ela tinha uma página, inclusive, só de memes de contrato. E aí tem um meme que ela coloca que é aquela menininha que está dormindo, e aí o cérebro vira, está dormindo? Não sei se vocês já viram. Tô. Então era assim, tá dormindo? Tô. Você já viu a formatação X? Aí o olho arregala. Ela falou, só contratualistas entendem. É verdade, porque às vezes, coisa boba, você vai se preocupar com formatação. Mas não necessariamente a formatação, mas a formatação, e aí a Lilian poderia falar, né, de legal design, visual. Às vezes, a forma como você apresenta aquele contrato facilita ou dificulta o entendimento. E eu sempre digo isso, nós quatro aqui, nós passamos por uma situação dessa. Eu falei, se não está claro para um, não está claro para ninguém. Não está claro para ninguém. Volta, reorganiza as cláusulas, reorganiza a forma, divide, mas não está claro. Se não está claro para um, não está claro para ninguém. Então, é uma coisa que o cliente vai te ligar, ele vai mandar mensagem e ele vai falar assim, doutora, aquele ponto ali, eu tô achando que fica melhor se botar na página 5. Tá na página 2. Você tá bem. Então, tempo de WhatsApp é tempo de atendimento. Tem que ser contabilizado, sim.
Com certeza. E isso pode entrar, inclusive, no valor do seu serviço, né, que a Lu trouxe. Então, de repente, ó, eu disponibilizo esse canal de WhatsApp aqui e tal, só que para você disponibilizar isso, você já contabilizou um valor, né, que é um valor agregado ao seu trabalho, porque você pode muito bem estabelecer, não, a comunicação é por e-mail, relatório semanal, mensal, quinzenal, enfim, né, e ligação de urgência. Agora, se você disponibiliza esse canal, se você própria vai fazer esse atendimento, você já considera ali na questão de incorporar no valor. O nosso tempinho aqui acho que já está quase acabando. Eu não sei se o Instagram ainda costuma cortar. Nossa, que o rápido. tempo, porque Eu quero só trazer uma diquinha bônus aqui, porque as meninas falaram, eu vi que a Fabi também comentou que não gosta do Excel e tudo. Eu uso muito a planilha do Google. E ela você nem precisa de fórmula. também. Quando você seleciona a coluna com os valores, ele aponta lá a somatória para você. Não precisa de nada. É só selecionar e sai o valor. Então, dica bônus Essa aqui. tabela foi criada para Célia. Eu também uso. Inclusive, acho que me deu a dica foi você mesma, Rafa. Foi, passei lá. Porque a Excel, gente, o que adianta eu usar? Eu uso o Excel só porque eu acho bonitinho. Mas Não, eu só uso. Eu aqui em casa uso Excel porque o Cláudio cria as fórmulas para mim, cria as tabelas. Então, quando eu tenho que fazer. Não, mas eu gosto de usar Excel. Eu só não sei usar as fórmulas. Ele senta aqui, cria as fórmulas para mim, inclusive para partilha de bens, ele pega. O que tá pegando? Ele põe lá, cria a fórmula e eu fico, gente, por que eu estava tentando fazer conta? Mas Excel facilita muito a vida e para determinadas coisas não dá para usar a planilha do Google, mas para precificação dá. Então a tarefa eu acho quem ainda não fez, não botou na ponta do lápis qual é o seu custo, investimento para atividade profissional, faça. E faça um teste. Qual é a sua hora de trabalho mínima, básica, sem nenhum outro gasto, nenhum outro valor, além do que simplesmente você investe materialmente na estrutura do seu trabalho. A partir daí vai ficar fácil para o cliente falar, não quero te pagar R$50. Pô, se não quer te pagar R$50, beijo, tchau, vai para outro que te aceite de graça, entendeu? Então acho que a gente precisa sim valorizar isso. E a advocacia extrajudicial, gente, a gente está falando aqui de consultivo, preventivo muitas vezes aqui, porque a maioria dos contratos a gente está falando de prevenção. É muito difícil. Se você não bater na tecla do seu valor, do seu diferencial, porque a pessoa não vai entender. É trabalho de formiguinha. E agora, fica muito fácil, não é porque a gente está tentando vender o peixe, não, mas fica muito fácil mesmo, depois que você... Parece que, assim, descortina uma coisa. Vira uma chave, né? Vira uma chave. Depois que você tem a sua base, você entende o seu valor, gente, parece que fica tão mais fácil. Fica mais fácil, sabe aquela coisa do... Mas é que se o senhor quiser me pagar ou entregar, não sei o quê... Fica tão mais fácil. Você no começo você pode ficar assim. Tanto. E aí se segurar um pouquinho. Mas depois vai fluir. E aí eu lembro muito do Matheus falando, né? Eu ia falar disso. O Matheus sempre falava assim. Inclusive no Famílias e Contratos tem aula bônus do Matheus. O Matheus do Advocacia Simples, o Matheus, ele sempre falou muito assim, deixa o desconforto para o cliente. Você dá o seu preço, deixa o desconforto para o cliente, deixa ele pedir para parcelar, deixa ele falar, deixa o desconforto para o cliente. Você não pode ficar com desconforto para você. Se o cliente quiser, e mais só que, e aí vocês também vão ouvir isso lá no curso, que é o que a Lu falou, tem todos, obviamente você só vai fazer isso depois de você usar os seus gatilhos. Então, você vai usar todos os seus gatilhos, o gatilho da autoridade, para que você passe isso para ele. Quando você passar isso para ele, ele vai aceitar o seu preço, como a Lu falou, e vai ficar muito mais fácil. E a gente pode dizer, porque a gente fala aqui do que a gente faz e do que funciona. Então, até porque nós somos as 4, assim, acho que por isso que dá tão certo, que as 4 são bem metódicas e bem chatas com isso. A gente fala o que funciona, o que a gente já aplica e o que a gente já apanhou para aplicar, né? É isso aí. Agora deixa eu aproveitar aqui, né, para fazer um convite. Eu vi que
Thalita botou aqui, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Famílias em Contratos, entrar no nosso site. As inscrições estão abertas somente até sábado, dia 10. O valor da primeira turma está um valor super especial, dá para parcelar em 10 vezes. Tem mais de 30 aulas gravadas, então a gente aqui falou, nessa aula gratuita, a gente falou sobre como precificar, mas no nosso programa, nós vamos tentar dar mais autoridade para que você ofereça novos formatos de contratos. Então, nós temos contratos pré-nupciais, contratos intranupciais, contratos pós-nupciais e outros tipos de contratos. Vamos ter aulas ao vivo ao final de cada módulo. Além disso, teremos aulas, cursos bônus, né? Cada uma de nós vai ter um curso bônus. Eu vou falar sobre a justiça multiportas. Célia vai falar sobre Advogando soluções, gestão de conflitos. Rafa vai falar sobre Um pouquinho de tudo, porque o meu bônus é meu primeiro caso de família da prospecção à homologação. Então, tem vários passos, inclusive um pouquinho de precificação lá também. E Luciana vai falar? Eu vou falar sobre petição inicial, a construção de uma petição inicial do zero. Então, olha só, além do curso, vocês têm 5 aulas bônus, porque o Matheus vai falar sobre empreendedorismo jurídico, gatilhos mentais, então é um pacote. E a gente também vai ter e-book disponibilizado. Ah, e não esqueçam, tem as 3 aulas que nós demos na semana passada, que ainda estão disponíveis no YouTube do Juridicas. Elas vão sair do ar em breve, só vão ficar disponíveis para os alunos do curso. Então, para quem quiser aproveitar, ser nosso aluno e a gente jogar, né? Porque a gente não vai deixar de jogar o pessoal na fogueira durante o curso. Quem está achando que nas aulas ao vivo vão fugir, não vão fugir. Então, quem quiser fazer parte dessa primeira turma super especial, criada com muito carinho, a gente vai adorar ter vocês conosco. Então, Famílias em Contratos, www.famíliasemcontratos.com.br. Meninas, esqueci de alguma coisa? Querem inserir alguma outra informação? Ai, eu curso, sei o que mentoria. Não, sabe, o que é curso é mentoria, porque além dos primeiros terem a mentoria, mas aí eu acho que já até esgotou a questão das mentorias. Já, mentoria já era, mentoria já foi. Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais. Mas o próprio curso já é uma mentoria, porque com os encontros ao vivo, com os bônus que vocês têm, e vamos combinar, né, gente? Quem nos acompanha aqui, segue a gente, sabe que nós estamos disponíveis. Nós gostamos dessa interação. Nós atendemos o WhatsApp. A gente já considerou. Então, não deixa de ser uma mentoria. Óbvio que não é a mentoria que os que compraram, né, os que ganharam dentro do pacote a mentoria irão receber. Mas tem muita coisa. E tem coisa aqui que a gente ainda nem falou, porque a gente está preparando, gente. Porque a gente é maluca, né? Para fazer, a gente inventa. A gente fala assim, a gente está lá gravando aula, a gente acha que a gente podia fazer isso. Aí pronto, uma fala, as outras embarcam, lá vai a gente. Bom, Rafa, então, né? A Rafa quer falar. Desculpa, Rafa. Reforçar para que eles passem lá no Juridicas, no YouTube, para que vejam que, embora a gente fala contratos, parece tão contratos, mas as aulas são leves, é nesse clima, então vem, que vai ser muito legal. É muito conteúdo, como a Cris falou, mas tem diversão, né? É leve. Realmente, a gente, inclusive, na semana passada, podia ter competido com qualquer novela ou série, porque principalmente a segunda aula deu o que falar. Muita gente se divertiu mais do que vendo série de Netflix. Só deixo a dica. Assistam. Lá. Tá gostoso de fazer, né? De montar o programa e vai ser gostoso ter as aulas ao vivo com os alunos participando, interagindo. Vai ser muito bom. Isso aí. Então, gente, foi muito bom. Esperamos obrigada vocês pela no presença. curso. Muito obrigada. Meninas, beijos, tchau. Boa noite, gente. Também, amei. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.